Eu cumprimento a amada igreja do Senhor com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Estaremos meditando nesta noite no livro de Marcos, no Evangelho segundo Marcos, 16, o 15 e o 16. Mas antes estaremos orando ao Senhor. Paizinho amado, Paizinho querido, nós estamos neste momento na Tua presença, Senhor, e queremos, ó Pai, Te adorar e Te louvar, porque Tu és digno, ó Pai, de toda adoração e de todo louvor. Queremos, ó Pai, nesta noite, ó Pai, mais uma vez, Senhor, aprender com a Tua palavra. Abençoa, Senhor, a Tua igreja, abençoa cada irmão da Igreja Batista Filadélfia, abençoe, Senhor, a vida do nosso pastor, a sua família. Pai, fale conosco, ó Espírito Santo, esta noite. Usa-me, Senhor, como instrumento do Senhor para falar aquilo que o Senhor tem no seu coração para os nossos corações, para a nossa vida, para a nossa edificação, para o nosso crescimento espiritual, para o nosso despertamento, ó Pai. Fica conosco, ó Espírito Santo, seja bem-vindo, em nome de Jesus. Amém. Vamos então à leitura do Evangelho segundo Marcos 16, capítulo 15 e 16. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Porém, quem não crer está condenado. Ou será condenado. Eu fiquei olhando essa palavra, meditando nessa palavra, e vendo que quando Jesus disse isso aos discípulos, antes da sua ascensão ao céu, antes dele voltar aos céus, ele deu essa ordem. Ele não pediu, ele deu uma ordem. Para que nós fôssemos e pregássemos o evangelho. Para que nós fôssemos e espalhássemos o evangelho por toda a terra. E ele ainda prometeu que estaria conosco todos os dias. O mundo precisa conhecer Jesus. O mundo precisa conhecer a palavra de Deus. Nós necessitamos obedecer ao Senhor e pregar a sua palavra. O grande chamado de Deus para nós, para nossa vida, quando Ele nos salva, quando nós nos chegamos a Ele, o grande chamado dele é anunciar a sua palavra. É fazer missões, é pregar o evangelho. Não foi um pedido, foi uma ordem dada aos seus discípulos. E nós também somos discípulos do Senhor. Nós servimos ao Senhor, nós seguimos a Cristo. Nós somos chamados cristãos. E nós somos chamados por Ele, não para termos só a nossa salvação, mas para levarmos outras pessoas a terem salvação. E quando Ele diz, ide por todo mundo, aí você vai me dizer, ir por todo mundo? Para onde eu vou? Aonde eu vou anunciar o evangelho? Para quem? Que nação? Eu te digo, o ir de Jesus e anunciar o evangelho. Às vezes ele vai levar alguém a outro lugar, a outra nação. Mas o ir de Jesus, o pregar o evangelho de Jesus, é aonde você está. É sair da sua comunidade, da sua comodidade e anunciar o evangelho. Pregar a palavra de Deus. E você pode fazer isso até Deus mesmo da sua casa. Você pode anunciar o evangelho dentro do seu lar. Porque você vai dizer, mas nesse momento, como é que eu vou ter o ID de Jesus no momento de pandemia, onde eu estou tendo que ter isolamento social? Aí eu te digo, quando você está dentro da sua casa, adorando ao Senhor, prestando um culto de adoração ao Senhor, ao vezes alguém do lado passa, ouve essa adoração, ouve você falar do evangelho. Você está anunciando o evangelho de Cristo. Não pense que anunciar o evangelho, ser missionário, é simplesmente partir para outro país, para outra cidade, para outro estado. Não. O evangelho, a missão começa dentro da sua casa. A missão começa dentro do seu lar. E nós temos esse mandado de Jesus, essa ordem de Jesus.
Nós temos a obrigação de anunciar o evangelho. As pessoas podem aceitar ou não, mas o meu dever é anunciar. O meu dever é falar. O meu dever é pregar as boas novas do reino. O evangelho de Cristo, depois que Jesus veio há mais de 2000 anos, tem sido anunciado. Passou por várias etapas. Mas o evangelho de Cristo permanece e Deus tem cuidado da tua palavra. Eu fiquei pensando, no passado, os primeiros cristãos, os discípulos, os apóstolos, eles não tinham a tecnologia que nós temos hoje. Muitos não sabiam nem ler e nem escrever. Eram simplesmente direcionados pelo poder do Espírito Santo, que Jesus prometeu que subiria e deixaria com eles. E eles fizeram grandes coisas, eles anunciaram, eles levaram o evangelho. Hoje, estamos nas nossas casas, não podemos às vezes sair para falar, mas nós temos meios de comunicação, temos a internet, podemos ouvir pregações, podemos falar de Jesus através de um WhatsApp, através de um Face, falar, anunciar as boas novas. As coisas mudaram. Houve a evolução da tecnologia. Não estamos amarrados, temos como anunciar o evangelho. Os primeiros cristãos teve mais dificuldades. Porque além da proibição de não pregar o evangelho em certos lugares, quando eles iam, eles eram açoitados, presos, amarrados. Como a irmã Néia pregou aqui no domingo, Paulo e Silas pregando. E ali expulsou o demônio daquela mulher e foi preso. Mas dentro da prisão, ele estava cumprindo o ID de Jesus. Dentro da prisão, amarrado, preso, acorrentado, eles adoravam ao Senhor. E a adoração daquele homem fez com que aquele carcereiro ouvisse falar de Jesus. Entendesse a palavra, entendesse o mistério de Cristo. Isso é ser cristão. Isso é ter o ID de Jesus dentro de você. Às vezes você está dentro da sua casa e fala, mas eu vou pregar para quem? Quem vai me ouvir? Um vizinho pode te ouvir e pode estar necessitando de uma palavra. Eu falo que Deus, ele é perfeito. Deus, ele sabe de todas as coisas. Deus, ele tem conhecimento de toda a necessidade de todas as pessoas. Lembro-me um dia que estava mandando uma mensagenzinha para uma pessoa do evangelho. E sem querer eu cliquei naquela mensagem, mandei para outra pessoa que nem cristão é. E quando eu vi para quem que eu tinha enviado, eu mandei logo uma mensagem e falei assim, me desculpe, eu estava preparando alguma coisa aqui no WhatsApp e mandei para você, era para outra pessoa. E essa pessoa que não era cristã, que não é cristã, ela na mesma hora ela respondeu, você que pensa que mandou errado. Eu realmente estava precisando desta palavra. E eu nem sabia. Então, meu irmão, nós temos que ter o ID de Jesus, nós temos que falar, nós temos que crer nesse evangelho que é capaz de transformar e crer na soberania de Deus. Deus, ele é soberano. Ele sabe das necessidades. Às vezes você está orando lá no seu quarto e você eleva a voz e começa a orar. Às vezes o seu vizinho está ouvindo sua oração. E ele vê o seu testemunho. Ele vê que você é cristão. Você está anunciando o evangelho. Você liga um louvor, começa a adorar o Senhor dentro da sua casa. Aqueles que estão ao seu redor, seus vizinhos, de frente, de lado, estão ouvindo o evangelho de Cristo, a sua adoração, o seu testemunho que você é um cristão. O que você tem feito? Tem se acomodado nesses dias de isolamento? Não tem anunciado, não tem falado do amor de Cristo? Não tem adorado o Senhor dentro da sua casa? Não tem orado, não tem buscado a presença do
Senhor? Ou tem achado que Deus perdeu o controle? Meu irmão, Deus nunca perde o controle. É um tempo que Deus tem nos ensinado. Deus está me ensinando, Deus está te ensinando, Deus está ensinando a igreja. Que a igreja tem que começar na sua casa. É na sua casa que começa a igreja. Não é na igreja, no templo. No templo você vai para prestar adoração a Deus, mas na sua casa é que começa a pregação do evangelho, na sua casa que começa a adoração ao Senhor. Na sua casa é que os cultos têm que ser iniciados. É na sua casa que você começa a ensinar os da sua família, aqueles que ainda não conhecem. Meu irmão, não pense que nesse tempo de isolamento social, Deus não está trabalhando. Deus está trabalhando. Pelo menos eu tenho aprendido com o Senhor. E eu creio que muitos irmãos têm aprendido com o Senhor. Muitos irmãos têm buscado a presença do Senhor. E muitos irmãos, com certeza, sairão mais fortes. O evangelho é um desafio. Pregar o evangelho, viver o evangelho é um desafio. Nós temos sido aqui agora, neste momento, a sermos desafiados a pregar e permanecer firmes no evangelho dentro da nossa casa. Sinto falta da comunhão com meus irmãos. Com certeza todos nós sentimos. Mas Deus está nos ensinando a sermos servos do Senhor dentro do nosso lar. No convívio da nossa casa. Você tem tido paciência para sentar, ouvir uma pregação, orar, adorar ao Senhor, tirar aquele tempo que você ia na igreja para adorar o Senhor dentro da sua casa? O Espírito Santo de Deus te pergunta nesta noite, tem tirado esse tempo? Você só é crente lá na igreja, você não é crente dentro da sua casa? Você necessita estar lá na igreja para adorar o Senhor, porque você não consegue adorar o Senhor dentro da sua casa? O Senhor está nos ensinando, porque no passado, na época da perseguição, eles, os cristãos, os primeiros cristãos, reuniam nas casas, escondidos. A palavra de Deus eram cartas escritas, que passavam de igreja em igreja, para que eles fossem lendo. Paulo, preso, escrevia as suas cartas e mandava para as igrejas. Nem a prisão calou aquele homem. Aquele homem preso escrevia e enviava o consolo aos irmãos que estavam lá fora. Fortalecia aqueles novos convertidos. Dava palavra de repreensão à igreja quando necessitava. E ele não estava lá, mas ele dizia, eu não estou aí com vós, mas estou em carne, mas estou com vós em espírito. Nós não estamos hoje juntos em corpo. Mas eu creio que o mesmo Espírito está em todos nós. E nós estamos, sim, juntos no mesmo Espírito. Meu irmão, não desanime, não reclame. Aproveite esse tempo e comece a viver esse evangelho verdadeiro. O Senhor está nos ensinando, o Senhor está nos passando por uma peneira, o Senhor está vendo quem é servo de Deus e quem não é. Porque se chegar o dia da perseguição, imagine, se chegar uma lei dizer que você não pode congregar, você vai abandonar o Senhor? Você não vai adorar o Senhor na sua casa? Você vai deixar o ID de Jesus? Meu irmão, pense nisso.
Pense nisso. É tempo de reflexão. É tempo de pensar. É tempo de estudar a palavra. É tempo de buscar intimidade com o Senhor. E com certeza Ele vai te dar direcionamento. É tempo de ficarmos mais unidos em espírito. É tempo. É tempo de adorar a Deus dentro da nossa casa. Porque o templo do Espírito Santo somos nós. E a nossa casa tem que ser a igreja. Então não reclame. Não questione. Deus está no controle de todas as coisas ou você pensa que Ele não está? Ele está no controle. Porque a palavra de Deus diz que não cai uma folha de uma árvore sem que Ele não saiba. A Bíblia diz que antes que eu abrisse a boca, Ele já sabe o que eu vou dizer. Antes de vir a pandemia, Deus já sabia que ela ia acontecer. Há quanto tempo Deus vem trazendo palavras na igreja de exortação para que nós buscássemos o Senhor em oração, para que nós tivéssemos vida de intimidade, para que nós só chegássemos mais ao Senhor. Eu me lembro de várias mensagens, várias pregações. O Senhor nos abrindo os olhos. Porque o Senhor sabia que esse dia de isolamento social chegaria. Eu não sabia, ninguém sabia, mas Ele sabia. E Ele estava nos preparando para que fôssemos fortes quando chegasse esse dia. E eu vejo que muitos não deram ouvido. Mas ainda há tempo, meu irmão. A palavra do Senhor diz que ela não volta vazia. Você pensa que você estudando a palavra, lendo a palavra, adorando ao Senhor dentro da sua casa, você não está anunciando o evangelho, você está anunciando o evangelho. Porque eu conheço pessoa que ouvindo o evangelho dentro de outra casa, e ele na sua casa aceitou Jesus. E é servo do Senhor fiel hoje. Porque ouviu o evangelho. A pessoa pregava dentro de casa, falava de Jesus dentro da casa e a pessoa era vizinha, ouviu esse evangelho e foi lá e perguntou: que faço para receber esse Jesus que você tanto fala aí? Eu falei: é só crer. É só deixar Jesus entrar em seu coração, que Ele escreve o seu nome no livro da vida. Meu irmão, não pense que esse culto no seu lar é em vão. Ele tem um propósito. Ele tem um propósito. E Deus está nos ensinando nesse tempo. Abra os seus olhos espirituais. Veja com os olhos espirituais. Deixe o Espírito Santo de Deus trabalhar na sua vida. Que você vai entender os mistérios de Deus. Nunca pensei na minha vida de viver esse momento que estamos vivendo. Não poder ir à igreja, não poder abraçar meus irmãos. Mas nesse tempo, tenho aprendido aquilo que Jesus disse, que Ele deixaria conosco o Espírito Santo e ficaria conosco até a consumação dos séculos. E esse mesmo Espírito que habita em mim, e habita em todos os meus irmãos, Ele faz com que nós estejamos em comunhão. Estamos ligados pelo mesmo Espírito. Anuncie o Evangelho, meu irmão. Adore ao Senhor dentro da sua casa. Levante a sua voz. Cante para o Senhor. Louve ao Senhor. Leia a palavra de Deus, estude a palavra de Deus. Isso é importante. Isso é necessário. Nós temos o privilégio de ter a Bíblia. Nós temos o privilégio de ter as Escrituras.
Os primeiros cristãos nem isso tinham. Quando escreveram os evangelhos, as primeiras cartas, os irmãos iam escrevendo e mandando e enviando. E iam copiando, ia mandando para outras igrejas, para que fosse lido. Hoje nós temos a Bíblia por completa, meu irmão. Nós temos o direcionamento para nossas vidas. A Bíblia, ela nos direciona, ela nos fortalece. A palavra de Deus, ela nos fortalece. A Bíblia diz que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo diz que ele sabia o que era sofrer na abundância, como também na escassez. Mas nem por isso ele deixou de anunciar o evangelho, de orar e de pregar. Eu imagino quando Paulo ali preso, orando e adorando ao Senhor junto com Silas. Ele fazia aquilo do seu puro coração, de todo o teu coração. Já tinha tomado várias chibatadas, mas estava ali adorando ao Senhor porque entendia que o Senhor era digno de adoração. E eu creio que ele nem imaginava que ia acontecer o que aconteceu. E aquele carcereiro ia ser salvo, ele e a sua família. Porque na prisão, ele tinha o ID de Cristo. Na prisão, ele não deixou de anunciar o evangelho. Na prisão, ele não deixou de ser cristão e não foi murmurar e reclamar. Ele foi adorar. Ele foi adorar ao Senhor. O que temos feito neste momento? Temos adorado ao Senhor ou temos murmurado? Temos reclamado mais e orado menos? Temos santificado mais as nossas vidas? Ou nos acomodamos no nosso sofá da casa? Meu irmão, veja a ordem de Jesus. O ID de Jesus é mandamento, é ordem. Então, se o tempo de anunciar o evangelho é dentro do seu lar, faça isso hoje. Pare de reclamar. Porque nós somos privilegiados de termos a tecnologia que nós temos hoje e de podermos ver através de um vídeo, através de uma live, a palavra do Senhor sendo pregada. Ela não muda o sentido porque foi pregada num púlpito ou se foi pregada dentro de casa. É a palavra do Senhor. É a mensagem do Senhor para a sua vida. É o que Deus tem para você. E ela não muda o sentido no lugar que ela é pregada. Ela é a palavra de Deus. Seja no púlpito, seja na sua casa, seja dentro da prisão. É a palavra de Deus. E Deus tem nos chamado para esse evangelho. Deus está nos preparando, porque eu creio que vai chegar dias difíceis. Porque se você pensa que hoje é dia difícil, vai chegar dias mais difíceis. E se você não está suportando agora, como é que vai suportar lá na frente? Meu irmão, pense nisso. Tome uma decisão hoje. Dobre-se diante de Deus. Curve-se diante daquele que é digno de receber adoração. Daquele que tem o controle da sua vida e de toda a humanidade. E adore ao Senhor. E anuncie esse evangelho. E adore ao Senhor dentro do seu lar e cante ao Senhor. Para que o ID de Jesus seja anunciado aonde você está. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti a tua glória. Que você se curve diante de Deus e curve-se diante da palavra, que é a maior revelação de Deus. E comece, a partir de hoje, a adorar o Senhor, a orar ao Senhor. Tem orado? Tem buscado ao Senhor? Tem clamado pela sua nação? Tem clamado pelos seus vizinhos? Tem clamado pela tua igreja? Tem clamado pelo teu irmão?
Então comece, meu irmão. Tem clamado pela sua vida? Porque tem hora que temos que clamar por nós mesmos. Quando eu me vejo fraca, eu começo a clamar por mim mesma. Porque eu sei que o Senhor é o dono da minha vida. E eu sei o Deus que eu tenho servido. E eu sei o ministério e a obra que Ele tem na vida de cada um de nós. E eu sei o que Ele tem para mim. E mesmo por aqui eu passo por aflições. O que me aguarda é maravilhoso. É bom demais para eu ficar aqui murmurando e reclamando. Que o Senhor Jesus te abençoe. Que o Senhor Jesus abençoe toda a sua igreja na face da terra. Que o Senhor te fortaleça. Que o Senhor faça você pensar nesta palavra. Meditar nesta palavra. E obedecer ao Senhor, que é o mais importante. Aceitar Jesus. Conversão é mudança de vida. Que o Senhor mude os seus pensamentos, mude as suas vontades. Que a sua murmuração se transforme em adoração. Que as suas reclamações se transformem em louvores. Que a sua dor se transforme em oração. Que a sua angústia se transforme em clamor. E você verá que tudo parecerá mais fácil. É tempo de unirmos. É tempo de estarmos unidos. Não é tempo de nos dispersarmos. É tempo de unirmos num só propósito. Num só espírito. Que o Senhor nos abençoe. Oremos neste momento. Oh, Deus amado, Deus querido, eterno, Tu és eterno. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nossas vidas. Obrigado, Senhor, por tudo que temos passado, porque nesse tempo temos aprendido com o Senhor. E se não aprendemos ainda, temos que aprender com o Senhor. Senhor, que o Senhor venha trabalhar cada coração que está ouvindo esta palavra. Seja da Batista Nacional Filadélfia, seja de outra igreja ou pessoa que mesmo que não seja cristã, que estivesse ouvindo esta palavra, que não seja teu servo, que o Senhor venha trabalhar na vida deles. Nós estamos aqui, eu estou aqui como sua serva, anunciando o teu evangelho, fazendo aquilo que o Senhor me ordenou, o ide de Jesus. E a tua palavra diz que ela não volte a vazia. E ela não volta. No tempo certo ela vai dar o teu fruto. Muito obrigada, Senhor, pelo teu cuidado. Muito obrigada, Senhor, por nós termos a Bíblia em nossas mãos. Muito obrigada, Senhor, pela tecnologia. Muito obrigada, Senhor, porque através dela podemos ouvir a tua palavra ser ministrada. Abençoe a vida do nosso pastor. Abençoa a família do nosso pastor. Abençoa cada membro da Igreja Batista Nacional Filadélfia. Cada ministério desta igreja. E continue conosco, nos ajudando, abrindo o nosso entendimento, para que nós possamos sermos um só em Cristo Jesus, unido no mesmo propósito, na mesma adoração, no mesmo Espírito. Muito obrigada por tudo. Em nome de Jesus. Amém.